Dona Regina. E aí, por que veio a vontade de jornalismo, cara? Então, cara, na verdade, assim... Como é que veio essa caminhada? Quando, lá pra 1997, 98, eu tava fazendo escolinha no Parque da Aclimação, joguei o DEF, que era o campeonato estadual. Você jogou o DEF também? Joguei o DEF. A gente chegou na semifinal contra o Palmeiras, foi muito legal. Só que o Palmeiras, cara, sinceramente, chegavam uns caras lá que você falava, não é possível que esse cara tem 15 anos. Não tinha. Não é possível. Não tinha. Os caras nem estavam pra perder. Não tô aqui... Não, mas esses campeonatos aí não tem muito controle. Você tinha ali uns 6 jogadores, sem brincadeira. Você vê pela estrutura física dos caras. Não era um moleque de 15 anos. Não. Ali já tinha 17, 18, que muda muito. Ano, de 15 para 16 já muda. De 15 para 18, muda muito. Muito. Então, assim, acabamos perdendo do Palmeiras nos 2 jogos, ida e volta. Foram feitos lá no Tabuão, estádio do Tabuão, que era gramado natural perfeito. Hoje virou grama sintética, é o tal do CATS. O CATS, tá. É. Enfim, aí não deu certo o futebol. Um ano depois, eu já comecei a jogar bola com o Flávio Prado, da TV Gazeta, que na época ainda era cartão verde, né? Era da TV Cultura. E o Flávio falou, cara, não é possível, você é muito bom, eu vou dar um jeito de botar você para fazer um teste no São Paulo. Porque o Zete está lá hoje como treinador. Foi uma fase que o Zete era treinador da base. Um grande abraço pro Zete, que é uma pessoa ímpar. Eu tive a oportunidade de conversar com ele uma vez, você tem muito mais oportunidade. Virou amigo, cara. É uma pessoa ímpar, né? Com certeza. E o Zete é uma história à parte que depois eu conto aqui, mas para concluir isso, então o que aconteceu? Fui fazer o teste no São Paulo, o Zete me recebeu lá, foi muito legal, a gente saiu do Morumbi no ônibus, fomos fazer o teste em Itaúna, uma coisa assim, era algo do Exército, a gente foi no campo do Exército, um baita gramado. E enfim, fiz o teste e ele falou, cara, vou ser sincero, aqui ó, o cara ali é filho do diretor não sei o que, ali tem um empresário tal, São Paulo é difícil. Se você quiser eu te faço uma carta para você tentar Ponte Preta e Guarani, que são clubes que eu tenho abertura. Né, o Guarani principalmente porque o Zete teve uma passagem pelo Guarani. Aí eu falei, obrigado. Aí eu desencanei. Eu brochei assim, absurdamente. Porque você sempre foi São Paulino roxo. Aí tem a oportunidade de fazer o teste pelo São Paulo. Eu te entendo perfeitamente. E eu acabei não conseguindo separar isso, futebol e São Paulo. Porque quando você quer ser jogador em qualquer clube. Foi uma pena você não ter separado isso, porque eu tenho certeza que você teria sido profissional. Então, mas aí teve um outro ponto que o próprio Zete me falou, que eu ia esbarrar em algum momento, que é a questão da altura. Porque já estavam cobrando a altura naquela época. Mas na época eu ainda vou falar que nem... Eu acho que nem tanto, você podia esbarrar um pouco, mas você sempre teve muita flexibilidade, muita elasticidade. Impulsão também, muito boa. Então assim... Existia uma chance. Mais baixo que você, vamos falar isso. Fábio Costa, que na época tava pegando até vento. Então, assim, tinha uma chance, mas eu acabei desencanando e aí comecei a trabalhar bem naquela mesma época. Entrei na Editora Abril, foi meu primeiro trabalho. Eu era boy interno, que chamavam de mensageiro. Mensageiro. Porque você recebia as cartas e vai distribuindo. E a Editora Abril era um prédio ali na Marginal Pinheiros, que hoje já nem é mais, até, cara, o que aconteceu com a Abril também é impressionante, o que aconteceu com as coisas, é verdade. Mas era um prédio gigante na Marginal Pinheiros, tinha quase 4.000 funcionários, então era dividido por setores, né? Então era mensageiro mesmo, você pegava e mandava uma mensagem, era uma coisa muito, muito louca. E aí trabalhei lá na Abril e desencanei do futebol e, enfim. Só que respirando aquela coisa de jornalismo, o tempo todo, você está dentro de uma editora, o tempo todo eu fazia muito, porque você era dividido por redações. Então a minha redação de entrega era Veja São Paulo, Placar, tá. 4 Rodas, e tinha alguma outra feminina lá, que eu não lembro exatamente, porque era dividido por núcleos também, núcleo masculino, feminino, enfim, e Placar tava lá no meio. Então, cara, eu comecei a toda hora chegar lá, fazer amizade com os caras, eu chegava, às vezes eu via discussões sobre futebol, e não era uma discussão de bar, era uma discussão de pauta, às vezes. Discussão de pauta. Porque, por mais que não... Porque discussão de pauta, na real, é dentro de uma sala. Mas quando você está numa redação, qualquer conversa é discussão de pauta. É uma discussão de pauta, é verdade. Entendeu? Não tem como. Então eu começava a prestar muita atenção. Às vezes Você chegou a participar? Não, porque às vezes eu chegava com um carrinho cheio de coisa. Só que eu tinha que chegar na área ali de distribuição da redação e ficar separando. Então eu separava, porque, dentro de um núcleo de uma redação, tem a parte da escrita, da redação, tem o design, tem não sei o quê. Então eu ficava separando para entregar de uma forma mais rápida. Enquanto isso você estava só prestando atenção. Prestando atenção, escutando. Então, cara, eu comecei... Aprendendo. E comecei a respirar isso, cara. E falei, cara, que coisa gostosa que é. Deve ser muito legal ser jornalista, né?
Em contrapartida, eu já escrevia, eu já gostava de redigir textos. E aí mudei de setor, saí desse setor de mensageiro e fui para o setor de transportes. Virei coordenador do transportes. Aí foi promovido. Fui promovido e aí eu era o cara responsável por liberar carro para reportagem, para produção. Então eu comecei a ver um outro lado do jornalismo. Exato. O cara saindo naquela loucura de entrevistar. Então, fiquei amigo dos fotógrafos, aliás, um abraço pro Renato Pizzuto e o Alexandre Batibugli, que são dois monstros da fotografia. E fui começar a conversar com os caras. Falei, não, eu vou fazer jornalismo. Aí um dia deu na minha cabeça, eu já conhecia mais ou menos assim o diretor de redação, que era o Sérgio Xavier, que tá hoje no Sport TV, né? Monstro. Mandei uma mensagem para ele e falei, Serginho, só para te falar, cara, eu tô pensando muito em ser jornalista, né? Quero ser jornalista esportivo e tal, e vou começar a faculdade e tal. Ele falou, olha, cara, muito legal, te dou todo o apoio, mas pensa o seguinte, faça jornalismo pensando em jornalismo. Jornalismo esportivo é consequência. Tá. Porque tem muita gente que chega assim, ele quer fazer a faculdade, mas, quero ser jornalista esportivo. E o cara acaba virando um puta jornalista político, de economia. Porque você tem muitas vertentes aí, você tem muitos leques, muito gigante o jornalismo. Muito grande, né? Então ele deu essa dica pra mim, né? Mas eu realmente nasci pro esporte, cara, não tem jeito. Não tem conversa. E aí foi isso, fui fazer faculdade, fiz faculdade de jornalismo, gostei pra caramba, fiz muita coisa voltada pro esporte. E você tava ainda na Abril dentro? Eu tava na Abril no início da faculdade. Portanto que eu participei do projeto experimental da Placar, do jornal. Eles lançaram um jornalzinho tipo Destaque, sabe o Destaque? O Destaque, Você me fez lembrar. o Metro também. Você me fez lembrar que eu fui diretor do jornal da escola lá do Rodrigues Alves, né? Cara, eu era o diretor. E eu fazia o quê? Eu era repórter. Você era repórter de esporte. Olha aí, cara, que legal que foi isso também. Né? Que loucura, cara. Lembrei disso agora. A gente ia pra biblioteca, né? A gente ia espaço na biblioteca, né? E a gente imprimia o nosso mimeógrafo. A gente ficava loucão com aquele mimeógrafo. Os caras não sabem o que é mimeógrafo, não tem ideia, não tem ideia. Mimeógrafo, Você não sente o cheiro do mimeógrafo até hoje? Até hoje. Se me der um mimeógrafo, eu me divirto a noite toda. Era um álcool, né? Eles botavam muito álcool ali, álcool com aquela puro, né? folha dos demônios. Que loucura. Tínhamos o jornal. Tínhamos o jornal, cara. Sua carreira já estava pronta. Começou ali, cara. E também, olha que interessante, quando eu tava na 7ª série, eu tive uma professora chamada Marina, que ela era professora de história e ela resolveu fazer um livro no Rodrigues Alves. E alguns alunos participaram desse livro e eu fui um deles. E esse livro chamava Perfume de Cidadania. Cara, eu não tenho o livro, cara. Poxa. A maior falha da minha vida foi de não ter comprado o livro. E assim, todos os alunos que participaram tinha umas 3 ou 4 frases, alguma coisa, sabe? O meu foi uma página, porque o meu texto ficou tão bom que a professora, tudo bem que ela mudou o final, né? Ela mudou o final e ainda ela colocou uma frase, a professora Marina, se estiver assistindo agora, porque ela me segue no Facebook lá. Ela mudou uma frase, ela colocou uma coisa que eu não tinha escrito. Que ela falou assim, embora eu não seja um aluno tão dedicado nas aulas de história, ela mudou, ela editou o meu texto, mas tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo certo. Faz parte. Que bom. Mas aí foi isso, cara. Aí lá na Abril, depois que eu comecei a fazer a faculdade, eu acabei entrando para assessoria de imprensa, porque teve uma oportunidade, depois da Placar, né? A Placar foi meu estágio. Foi muito legal. A Placar era muito legal. Depois o Lance engoliu a Placar, a gente sabe disso, mas a Placar começou. Então, mas o Lance era uma pegada diferente, porque era um jornal. Era uma coisa diária. E a Placar, ela era mensal, ela passou a ser quinzenal. Foi aí que eles resolveram criar o jornal Placar para ser diário, para bater de frente com o Lance. Que eu acho que eles comeram bola, que eles tinham que ter feito isso antes. Eles tinham que navegar nessa daí. Sim. Porque a Placar eu gostava mais do jornal da Placar do que do Lance. Era muito mais conciso. Embora o Lance... porque o Lance hoje ele funcionaria muito bem. Porque ele é popular. E o formato dele é aquela coisa, não é toda simétrica, é dissimétrico, é uma coisa mais divertida de se ver, como se fosse um site. É verdade, um site impresso. Um site impresso. Então... É bem isso mesmo, cara.